Começar lendo com vocês o texto, na íntegra, o texto todo, porque eu vou concentrar na pregação, como eu já falei para as crianças, uma parte final. Mas na última vez em que eu preguei no capítulo 1 e eu enfatizei para vocês que a carta, a missiva real que a gente recebe do rei, ela estabelece de quem somos, para quem vivemos, qual é o propósito, ele diz com toda clareza, e aí ele conclui dizendo: eu, aquele que detenho em minhas mãos as 7 igrejas, 7, número perfeito, completo, a completude da igreja, eu que detenho os 7 candeeiros, que são os anjos da igreja, aqueles que anunciam a palavra, eu digo a você, João, que quero que você escreva às 7 igrejas, uma carta para cada uma, e o que você vai escrever são as coisas que são, que foram e que serão. Esse jogo temporal, ele é chave para entender o resto do Apocalipse. Muita gente cria dificuldade porque tem uma visão totalmente preterista do livro do Apocalipse, ou seja, o livro do Apocalipse só fala de coisas históricas que já aconteceram. Ele é como o livro de Atos. Então essas pessoas acham que está narrando só os eventos já passados, que talvez não tivessem acontecido naquele momento, mas que hoje estão só no passado. Outras pessoas são futuristas na interpretação do Apocalipse e acham que o livro inteiro só fala do futuro que ainda não chegou. E outras pessoas acham que ele é totalmente só um simbolismo de coisas que sempre são. E eu estou dizendo que é aquilo que é, ou seja, aquilo que é arquétipo, aquilo que em todos os momentos é verdade. Por exemplo, seres humanos são complicados. Essa é uma declaração arquétipa, geral. Eu estou querendo dizer que em todos os tempos, todos os seres humanos são complicados. Mas inclui também declarações históricas. Olhando para trás, a gente percebe que grande parte das dificuldades da civilização humana é porque os seres humanos são complicados. Então é histórico. E futuro, com certeza ainda teremos muitas lutas pela frente, porque os seres humanos são complicados. Futuro. Só que no caso aqui do Apocalipse, Deus está revelando isso de forma específica. Coisas que sempre são, coisas que já se passaram e coisas que estão por vir. Quando ele estabelece isso, ele passa então direto ao texto das cartas que ele vai escrever. E o que eu quero mostrar para vocês é que cada uma dessas cartas tem exatamente essas 3 aplicações. Cada uma delas diz respeito a uma igreja histórica que existia, que era real, que tinha membros, que tinha pastores e líderes. E a gente sabe até a localização dessa igreja, onde ela estava. Ao mesmo tempo, cada uma das 7 cartas, direcionada a uma dessas igrejas, representa um modelo, um arquétipo, uma tendência sempre presente nas igrejas em todo o tempo. É histórico, é concreto, mas também você sempre vai ver princípios gerais acontecendo em igrejas em todo o tempo com tendências de uma ou de outra dessas igrejas. Então acaba sendo não só uma questão histórica, mas uma tipologia de igrejas. Mas também é, num certo sentido, um arquétipo temporal para o tempo de todas as igrejas. Algo que marca, como lá em Daniel, quando ele fala das sucessões dos reinos, estabelece uma sucessão na vida da igreja, com tendências predominantes da igreja em diferentes fases. Então vamos começar lendo, e eu vou rapidamente destacar as primeiras 6 cartas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Tá? Eu sou aquele que já falei para João e eu estou escrevendo para vocês. Eu tenho a igreja nas minhas mãos e eu ando no meio dos meus pastores. Tá? Eu conheço as tuas obras.
Conheço tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que em si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Note que é bem elogioso, uma igreja forte que não tolera os falsos apóstolos e que tem perseverado a despeito de sofrimento e de opressão. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não for, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do alimento da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, essa primeira carta que ele escreve, que era para a igreja que estava em Éfeso, uma igreja real, concreta, que existia ali, destaca algumas coisas. Ela faz um veredito. Ela estabelece uns elogios, mas faz um veredito. Há um problema a ser consertado. E aí diz, no entanto, há um atenuante para esse problema. E note que há uma ênfase numa igreja que tem buscado a fidelidade. O único problema é que eles estão tão fixos em serem fiéis que um pouco da paixão esfriou. Isso diz respeito à igreja no período da sua instituição, logo após os apóstolos. Ou melhor, logo após a explosão do livro de Atos. Lembra que João está escrevendo aqui, provavelmente, ao redor do ano 90, entre Ais e Uz, da pele toda queimada, na ilha de Pedra de Patmos, ele está escrevendo a visão que Deus está dando, e ele está pensando na igreja em Éfeso e ele está dizendo, olha, de fato vocês têm demonstrado uma fibra teológica, doutrinária muito boa. Vocês são intolerantes com apostasia. Vocês deram uma perdida da paixão. Aquele primeiro amor deu uma esfriada. Aquele negócio de ferro vermelho quente do começo. Todo mundo que é casado sabe o que é isso. Ou a gente aprende a conquistar e constantemente nutrir a paixão de modo que possa dizer para o cônjuge hoje mais do que ontem e menos do que amanhã, ou então, se a gente correr só naquele impulso inicial, eventualmente dá uma arrefecida. E a gente fica tão focado nas coisas presentes. Há um sentido no qual a igreja sempre vai correr essa dificuldade, e muitas vezes, não é dizer, a ênfase doutrinária faz com que esfrie o meu coração, porque a ênfase verdadeira na doutrina só aquece o coração. Mas muitas vezes o foco e a luta de aspectos mais, vamos chamar assim, axiomáticos, faz com que a gente esqueça que a doutrina existe para que a gente lute pela pureza de uma igreja viva. Tá? Esse é o genérico. Mas eu creio que diz respeito à igreja quando ela está se estabelecendo. A igreja imediatamente pós-apostólica, quando ela estava se estabelecendo. Quando ela estava definindo a sua clareza doutrinária, chegando a definições quanto à natureza da Trindade, quando ela estava engajada em se definir e se estruturar e lutar pela sua pureza e combater a apostasia crescente, as heresias que apareciam. E ela foi uma igreja que foi se estabelecendo e se firmando. Mas o aviso é cuidado, não perde a paixão do primeiro amor. Eu não quero que vocês se esqueçam que o primeiro amor é Jesus, é a respeito dele.
não da igreja. A igreja é corpo, ela existe para servir o cabeça, não para se tornar o foco. Então, é muito comum dizer entre os pastores, eu amo a igreja. Às vezes até as pessoas dizem, eu amo a amada Igreja Presbiteriana do Brasil, confundindo a denominação, a qual nós queremos bem, porque é onde nos abrigamos, com a igreja com C maiúsculo, o corpo de Cristo, né? Mas antes de eu dizer eu amo a igreja, eu quero dizer eu amo a Jesus Cristo. E porque amo a Jesus Cristo, não posso deixar de querer bem o corpo dele. Mas ele é o Senhor, não a igreja. A igreja é servo. Aí ele continua com a próxima carta. Então, eu creio que, em termos de momentos históricos, essa carta diz respeito a um tempo que já foi, ainda que a aplicação dessa carta tenha aplicação em todos os tempos e seja um lembrete importante para nós. Mas, terminada a carta à igreja em Éfeso, ele diz, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, aí ele está falando da igreja em momento de perseguição. Ele está dizendo, vocês serão protegidos na perseguição, e ele está dizendo, essa perseguição sempre vai trazer algum tipo de purificação para vocês. Mas, especificamente, ele está falando da igreja logo após o período pós-apostólico, o período do seu estabelecimento, quando a igreja começou a entrar nas perseguições. Quando a igreja foi perseguida, e as pessoas começaram a ser aprisionadas, começaram a ser trancafiadas pela pregação do Evangelho. E note que o tom aí é bem elogioso, é de conforto e de consolo. Não tem um veredito muito crítico. É assim, parabéns, vocês estão ficando firmes e vocês vão sofrer, mas nesse sofrimento não se esqueçam que eu estou com vocês. Vocês vão ser perseguidos. E eu creio que isso foi uma fase, tem aqueles 3 aspectos que eu falei. No primeiro aspecto, houve essa igreja que passou por isso, ela se torna símbolo de todo momento em que a igreja de Cristo passa pela perseguição, mas foi um momento histórico também que foi crucial para a formação da igreja. Foi uma fase, como aqueles ciclos que no caso de Daniel são revelados com clareza. Versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti alguma coisa, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e proclamarem e praticarem a prostituição. Vamos lembrar, o pecado de Balaão, toda vez que a Bíblia fala sobre isso daí, ele tem a ver com simonia, ele tem a ver com você, por lucro pessoal, tentar se utilizar e perverter aquilo que é sagrado para que te traga algum benefício. Sempre tem a ver com a instrumentalização da verdadeira religião. Tá? O pecado de Balaão, lembra? Balaque queria pagar Balaão para ele amaldiçoar os israelitas e fazer armadilhas para os israelitas. Então esse é o pecado de Balaão. Então ele diz para a igreja, eu sei que vocês têm resistido e guardado o meu nome, vocês têm mantido uma presença. Tá? Mas eu tenho algumas coisas contra vocês. Vocês toleram aqueles que estão aí no seu meio só por lucro.
armando ciladas diante dos filhos de Israel, se corrompendo, sendo tolerantes com a corrupção. Outro sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, então vocês também são tolerantes, teologicamente, com aqueles que, os da corrupção e aqueles que, teologicamente, vão militar contra aquilo que a minha palavra fala. Então, ele diz, em cada caso, vocês estão começando a notar, tem um padrão, né? Tem um veredito, tem atenuantes ou agravantes, tem algum tipo de chamada ao arrependimento e aí uma promessa. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então ele diz para essa igreja, essa é uma situação complexa, é uma igreja que se estabeleceu, se institucionalizou, preservou uma ortodoxia. Mas não é só que deixou um pouquinho de lado o primeiro amor, não é só que foi tolerante, abraçou práticas corruptas, teologicamente, acomodando a sua doutrina às expectativas das pessoas, e economicamente passou a ter um interesse escuso na preservação da fé. E eu creio que aqui ele está falando da igreja quando ela se institucionalizou, no começo do que a gente chama de Idade Média, de Era das Trevas, quando a igreja foi institucionalizada e, num certo sentido, virou moda ser crente, porque até o imperador favorecia, o império favorecia, mas a pureza começou a ir para o ralo. É como a diferença para aqueles de nós que têm mais de 50 anos aqui, entre o que significava ser evangélico há 40, 50 anos atrás e o que significa hoje. Há 50 anos atrás tinha custo ser evangélico no Brasil. Há 70, 80 anos atrás tinha custo mesmo, mas mesmo há 50 anos atrás tinha custo. Hoje está na moda, é fashion. É chique. Mas com isso é também muito mais fácil ser. Aquilo que, como que chama aquele negócio lá do Zuckerberg? É fake book, né? É muito mais fácil ser fake. E aí vai um aviso para a igreja, cuidado. Vocês estão deixando de ser o que vocês precisavam ser. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua perseverança, virei aqui. A tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grandes tribulações, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, que outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
e com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa era uma igreja local que estava com algumas lutas. Esse é o período pós-institucionalização. Tem princípios aí que devem estar presentes para nós a todo tempo. É o risco de uma igreja, a gente percebe até na vida de uma igreja local. Quando a gente começou a IPB, havia um primeiro amor, depois a gente fica um pouco mais estabelecido, vamos começar a estruturar as coisas, isso é importante. Essas fases descritas aqui, até uma igreja local experimenta. E essa última fase é uma fase difícil. É uma fase onde a institucionalização já causou uma letargia, uma fossilização inicial. Está tão institucionalizado que o negócio começa a ficar não com pontinhas de corrupção, mas em grande parte perde a sua essência. Em termos macro-históricos, está falando da igreja medieval, não do comecinho dela, da grande igreja, que tinha em Roma a sua sede, onde a palavra de Deus era substituída por todos os acréscimos humanos de interpretação de autoridades locais. E é interessante que o Senhor Jesus aí vai fazer uma distinção. Ele diz, há no meio de vocês pessoas que não se corromperam com essa meretriz satânica da Babilônia, que é sempre usado em relação a Roma. Não é à toa que os reformadores colocaram na confissão de fé, que os divinos de Westminster colocaram lá uma declaração que colocava o anticristo em Roma. Tá? Não é à toa que no livro do Apocalipse a grande Babilônia vai, no final das contas, ser associada com Roma. Então, nesse sentido, a condenação é uma igreja medieval que tinha muito pouco da sua origem e muito de uma apropriação do paganismo, batizando o paganismo de cristão, que era até parte da técnica que se usava para dominação. Você chegava num novo povo, você adora Tupã? Então agora eu vou te ensinar, não é mais Tupã. Agora, toda vez que você se ajoelhar, em vez de Tupã, você está adorando a Deus da Bíblia, Jeová. Então você continuava adorando Tupã no seu coração. Um outro conceito, porque você fazia uma apropriação cultural, era parte do processo. E ele faz uma condenação pesada. Ele diz, olha, essa igreja aqui vai se dar mal. Eu vou causar dificuldade, eu vou tirar o cetro, eu vou tirar o candeeiro, eu vou tirar o poder todo dela. E bingo, aconteceu mesmo, em termos de fase, porque a próxima carta ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e considera e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa já é a igreja do período tardio, a igreja medieval, logo na pré-reforma, onde a corrupção chegou a tal ponto, que é interessante, uma vez há uma história, que a gente não sabe se é completamente confiável, mas está registrado por gente muito séria, de que Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, grande doutor, grande teólogo da igreja, foi visitar Roma, que era um grande sonho que ele tinha. E o Papa o recebeu, porque ele era um teólogo muito conhecido. E o Papa virou para ele e falou: veja só, olha toda a
riqueza do Vaticano, olha todas as coisas. Houve uma época em que o meu antecessor, quando um pobre pediu uma esmola, disse: ouro e prata não tenho. Hoje eu não preciso mais dizer isso. E Aquino teria virado, Tomás teria virado para ele e dito: mas o seu antecessor pode virar para aquele homem e falar: o que eu tenho te dou, levante e anda. Essa carta está dizendo para a igreja: foi. Tem um remanescente pequenininho aqui que eu vou levantar, mas foi. Eu conheço as tuas obras, vocês estão mortos. Tem remanescente? Tem. Mas vocês estão mortos. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Vocês estão começando a imaginar dentro dessa sequência de eventos de que período que ele está falando? Lembra, naquelas 3 formas de estruturar. Uma delas tem lá uma igreja mesmo, local. 2, é um princípio geral. Mas 3, há um momento histórico. Ele está falando da igreja da reforma, o que vem logo depois daquela igreja na qual você está todo mundo. Note que é bem claro aqui, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da preservação que há de vir sobre o mundo, da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, de fato, a reforma protestante foi uma porta aberta que Deus colocou à frente da igreja, onde aquele remanescente fiel que tinha permanecido pôde florescer e abrir um novo universo, um leque de possibilidades, e significou ali uma ameaça muito grande para a igreja de Cristo, que tinha se institucionalizado e se corrompido além da conta, porque não só com a reforma protestante surge uma nova fé que volta às Escrituras, mas a própria igreja, com sua sede em Roma, é forçada a repensar e retroceder em muitas coisas. Eles mesmos, num ato de contra-reforma, eles foram forçados, me perdoa usar aí a expressão que tipicamente foi sequestrada pela esquerda, mas foram forçados a fazer uma autocrítica, que produziu alguns benefícios. Tá? Aí vem a carta à igreja de Laodiceia. O anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, presta bem atenção, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu confesso que o tom vai ficando mais pesado. Mas aqui é outro nível, né? Eu conheço as tuas obras e sei que vocês não são nem frios, nem quentes. Quem dera fosses frio ou quente. Eu já vi muita gente tentar entender o que significa ser frio ou quente, em termos de ser muito animado, muito cheio de, sei lá, de espiritualidade exacerbada, ou de ser frio, né? Então a gente vê irmãos pentecostais que falam que as igrejas presbiterianas são uma geladeira.
E a gente fala que lá é sapatinho de fogo. E fica nessa... E a gente tende a pensar, tá vendo? O exagero demais é errado, o exagero de menos, a gente tem que ser moderado. Mas o texto está falando outra coisa. Mas ainda assim é um equívoco. Porque não se trata de ser quente porque você é sapatinho de fogo e nem de ser gelado porque você é racionalista, axiomático e intelectualizado. Não está falando disso. Ele está falando, e ele especificamente está escrevendo para uma igreja que fica numa região de termas, banhos térmicos. E é interessante que ele está falando de relação térmica. O que define tepidez? Se algo é morno ou não. Qual é o parâmetro de julgamento para julgar se algo é morno ou não? Temperatura do meu corpo e a temperatura ambiente, certo? Num dia de calor, entrar numa piscina a 36 graus, num dia em que a temperatura de fora está 39, essa piscina é refrescante, não é? Quanto que seria uma água boa, refrescante, num momento de muito calor? Se tiver 30 graus, uma água de 21 é ótima. Mas é relativo. Relativo ao quê? A minha temperatura e a temperatura do meu meio. Se eu pegar um pedaço de ferro gelado e colocar na sua mão, e a sua mão tiver com uma temperatura normal, você vai sentir esse ferro muito frio. Se a temperatura da sua mão for baixada, e esse ferro tiver frio também, mas numa temperatura que agora a sua mão atingiu e você puser, não vai sentir diferença. Então, o que é que define se alguma coisa está quente, fria ou morna? A temperatura em volta e a minha temperatura. Se eu tiver com febre, o que você não deve fazer quando está com febre? Tomar banho quente. E o que é recomendável que faça se tiver com febre, não tiver aspirina ou... Tomar banho frio. Por quê? Porque quando eu estou pegando fogo, eu preciso resfriamento. E se eu tiver com a temperatura do corpo muito baixa, o que eu faço? Tomo um banho gelado para eu tomo um banho quente. É disso que ele está falando. Presta bem atenção. Meu problema com vocês como igreja é que vocês perderam a capacidade contratérmica. Vocês não esfriam onde precisava esfriar. Tem gente pegando fogo, tem gente cuja cabeça está arrebentando debaixo do fogo, e vocês não trazem o refresco. E tem lugares no mundo onde as coisas estão morrendo de geladas e vocês não ateiam fogo. A igreja precisa ter a capacidade de trazer calor onde o frio está matando e de trazer frio e refresco onde o calor está matando. Senão ela é morna. Se ela for morna, ela é definida pelo meio ambiente e pela temperatura do corpo, certo? Tem um poema interessante, eu vou ler só um trechinho porque eu não quero me esticar demais. Ele é do Ferreira Goulart, eu não cito Ferreira Goulart o tempo todo, mas o poema chama Não Há Vagas. E aí ele começa o poema falando, no meu poema não tem vaga para sofrimento, não tem vaga para mundo real, não tem vaga... E esse poema, na verdade, é uma crítica literária ao formalismo poético. Então ele chega no final e ele está escrevendo numa época de
distúrbio político no Brasil, ele está escrevendo numa perspectiva esquerdista, então ele está criticando quem faz poesia descompromissada com as causas sociais. E aí ele chega no final do poema, ele fala assim: só cabe no poema hoje o homem sem estômago, a mulher nas nuvens, a fruta sem preço, ou seja, as coisas todas abstratas, fora da realidade, né? O poema, senhores, não fede nem cheira. É isso, a igreja não pode ser uma igreja que não fede nem cheira. Ela não pode ser uma igreja acomodada à sua temperatura padrão, ao seu meio ambiente. Se a penúltima carta dizia respeito à Igreja da Reforma, a que igreja que essa condenação se aplicaria em termos de fases? Somos nós, sou eu. É interessante que isso coloca, assim como quando eu olho para a profecia de Daniel, e eu vejo a sucessão dos vários reinos desse mundo, e eu vejo que tudo vai terminar quando a pedra, cortada não por mãos humanas, vai derrubar todas essas tentativas e anseios humanos de construção de império. É a era da igreja, é a era final. E quando eu olho para os diferentes momentos na era da igreja, me parece claro que nós já passamos, não só no sentido histórico e não só no sentido simbólico, mas que também em termos de sequências nós já experimentamos esses vários momentos de forma mais definida, globalmente. E hoje a igreja está vivendo a sua fase de Laodiceia. A gente parece muito... Deixa eu continuar lendo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Poxa, que pesado essa condenação, esse veredito. Por quê? Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nós somos, né, uma igreja bem abastada, né? Quem é que vai vir? O que a gente precisa hoje? Nós não temos os teólogos exuberantes da igreja hoje, globalmente. Houve época em que havia pessoas individualmente, como um Calvino, como um Lutero, como um Agostinho, como um Aquino, mas você precisava de um. Hoje em dia a gente pode não ter um só que concentre tudo isso, mas a gente tem uma pluralidade de pessoas bem preparados, que pregam a palavra, que são expositores. A gente tem uma igreja globalmente forte, a gente tem organizações, tem instituições. É fácil pensar que somos abastados. Mas quando ele fala, vocês são mornos, vocês pensam que estão ricos e abastados e que não precisam de nada, mas não percebem que vocês são infelizes, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque perdeu o seu efeito. Porque houve épocas em que a igreja era mirrada em comparação com o que ela tem hoje, em termos de suas habilidades, seu tamanho, sua força, sua capacidade. Ela era pequena, mas ela fazia uma diferença tremenda. Hoje nós temos uma igreja globalmente forte. Mas ela não consegue nem resistir às pressões do Estado idólatra que está querendo colocar a igreja no seu lugar. Ela não consegue nem salgar a terra, mostrando que o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário, mas que aquele que não trabalha não deve comer. Ela não consegue fazer valores do reino
aparecerem na sociedade não como imposição religiosa, mas porque fazem parte de um consenso que todos conseguem perceber mesmo à luz da revelação geral. A igreja vai perdendo o seu efeito. Ela se acha muito rica para dentro, mas lá fora não fede nem cheira, vai perdendo o seu efeito. Aí o Senhor Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Tem um probleminha aí, né? Vamos perguntar para um expert. Eu estou descapitalizado porque eu achava que era rico, mas eu estou falido. E aí o Senhor chega para mim e fala: eu te aconselho que você compre ouro, moedas estrangeiras e tudo para que você passe a ter capital, para que você não esteja mais falido. Qual o problema da lógica aí? Com o que eu vou comprar? Se eu preciso de ouro porque eu acho que eu sou rico, mas eu sou muito pobre, como que eu compro o ouro? Óbvio, se você pensar a respeito, no mercado de trabalho, como é que eu faço para comprar ouro precioso e me capitalizar? Eu trabalho, eu vendo a única coisa que eu tenho, que é tempo e esforço, habilidade. Eu vendo aquilo que há de mim. Há pessoas que vendem a elas mesmas. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vocês não percebem que vocês estão cegos, nus e pobres, e se acham muito bem, muito ricos, e acham que estão vendo tudo. E o que eu aconselho é que vocês busquem de mim, comprem de mim, ouro para que tenham bens, roupas brancas, vestes brancas para cobrir a nudez, ou seja, pureza para cobrir a nudez, e colírio para limpar os olhos para conseguir ver. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí vem aqui um texto que é tão usado fora de contexto, tem gente que usa isso daqui para evangelização, e não para pensar que, na verdade, não está falando genérico, está falando para uma igreja que está perdendo a sua capacidade de relevância no mundo, tá? Já houve momentos em que eu preguei nessa passagem e eu chamei o sermão de quando as igrejas se tornam irrelevantes. Tá? E ele está falando para uma igreja que se torna irrelevante, porque não fede nem cheira, não faz diferença mais, se tornou morna. E ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso, arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está colocando uma porta de oportunidade, uma janela de oportunidade para a igreja. Ele está falando: vocês se acomodaram, eu não desisti de vocês. Eu estou aqui pronto para entrar e comungar com vocês, se vocês perceberem a própria fraqueza e a própria nudez. Agora pega tudo que as outras cartas ensinaram e vamos usar a sabedoria acumulada de todas as outras. Volta ao primeiro amor, como aquela carta falava. Luta pela doutrina, como a segunda carta falava. Se esforça para não tolerar a corrupção, como a terceira carta. Impede a dissipação e a instrumentalização da religião, como a próxima carta. Luta pela fidelidade à palavra, como a carta escrita para a igreja na época da Reforma. Luta pelo zelo missionário. Todas elas passam a ser parte do cabedal acumulado que nos traz até aqui. É isso que ele quer dizer quando ele fala: eis que estou à porta e bato. Na próxima vez que você vê alguém virar e falar: Jesus está à porta do seu coração batendo, deixa ele entrar.
Não, pode ser uma aplicação simbólica, mas não é exatamente o que o texto aqui está falando. No seu contexto, Jesus está falando que há uma oportunidade para a igreja. E há uma oportunidade para nós hoje, como igreja, para mantermos a relevância do nosso ministério. Porque Ele nos chama para sermos zelosos e nos arrependermos. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nota que nessa última carta, nas outras todas havia a promessa de uma recompensa. Darei uma coroa, darei a vitória, restaurarei. Nessa última é a final, é a derradeira. Então ele diz, quem vencer nessa última fase, senta no trono comigo, assim como meu Pai me deu um trono. Eu creio que nós, como igreja, precisamos entender que Deus está nos preparando. Eu não tenho medo de dizer isso, porque se aplica historicamente, se aplica geral, mas eu creio que existe um sentido no qual isso também se aplica profeticamente. Estamos vivendo tempos nos quais a tendência da igreja vai ser cada vez mais internalizar a experiência religiosa, privatizar a experiência religiosa. É o que o Estado pede da gente, é o que a nova sociedade pede. Leva para casa, torna algo privativo, tira da arena pública. Deixa o mundo correr como quer. É a luta no Brasil, que nunca foi um país laicista, é um Estado laico, não laicista, diferente de outros sistemas, e hoje tem um monte de gente que quer transformar o Estado brasileiro num Estado laicista, que extingue a religião ao invés do Estado laico colaborativo, que é a nossa tradição brasileira, é o que a nossa Constituição propõe. Essa tendência vai ser muito forte globalmente. E a igreja, em muitos lugares, se acha protegida quando ela se recolhe para dentro dos seus templos, dos lares e dos corações, e aceita a privatização da fé. E ela vira igualzinho o poema do Ferreira Goulart. Não fede nem cheira. Não faz diferença no mundo. E Deus olha para isso e diz, estou a ponto de regurgitar. Porque a igreja só faz sentido se ela trouxer paz onde há guerra. E conflito onde há paz de cemitério ou falsa paz. Se ela cumprir o seu papel profético de confrontar esse mundo, e para fazer isso ela precisa parar de se sentir abastada, rica e sadia e perceber que a palavra de Deus vai ter que funcionar como colírio para a gente ver as coisas com os olhos bem abertos. Que a pureza de vida vai ter que ser a marca que nos veste e cobre a nossa vergonha. E que, sobretudo, nós vamos precisar dos tesouros preciosos que só vêm da mão de Deus, que apontam para uma realidade bem maior que essa. Porque essa está passando. Essa está passando, esse mundo está passando. E se a igreja for viver só para esse mundo, desculpa. Ela é uma instituição falida, com a qual eu não teria interesse nenhum em me associar. Mas se o que nós pregamos é a realidade do mundo vindouro, então eu anseio e oro para o dia em que nós, como vencedores de olhos purificados e abertos pelo colírio de Deus, vestindo roupas alvas que nos cobrem a vergonha, ricos diante de Deus, nós vamos nos assentar com Ele em tronos, e nós aqui ajudar a julgar esse mundo, nos novos céus e nova terra. Que Deus nos abençoe.